A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Vou estar dividindo esse estudo da parábola do semeador em 3 vídeos, né? Para ficar um pouco mais curtos os vídeos. Hoje iremos ler Mateus capítulo 13, dos versículos de 1 a 9. E vamos falar dessa parábola dos versículos de 1 até o versículo 23. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, né? Então Jesus estava assentado junto ao mar. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. Então quer dizer que apareceu uma multidão e se ajuntou, né? Se ajuntou, né? E sentaram-se aos pés de Jesus para o quê? Para ouvir ele, né? De sorte que, entrando num barco, se assentou. Então, provavelmente aquela multidão era tão grande que o Senhor Jesus precisou entrar num barco e se afastar um pouco, né? E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 3, fala que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Jesus entra no barco de Simão e pediu que ele o afastasse para falar ao povo na praia. Então, né, fala nesse momento em que Jesus se encontra, né, com Simão e encontra-se com seus primeiros discípulos. Novamente, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? É a pessoa, né? Pode parecer óbvio, mas a gente tem que pensar no óbvio, porque às vezes o óbvio nos foge, né? Então, o semeador é aquele que pega as sementes e as planta em algum lugar, seja na terra, no terreno, seja num vaso de planta. Então, o semeador é aquele que pega a semente e a planta, né? E cuida dela para que essa semente seja o quê? Germinada. Eis que o semeador saiu a semear. Então, esse semeador saiu para desempenhar sua profissão de semeador, né? Versículo 4. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então, no caminho que esse semeador estava passando, algumas sementes caíram por esse caminho. E vieram as aves e comeram-na, né? Então, essas sementes que caíram no caminho, o que aconteceu? Foram comidas pelas aves. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, as primeiras sementes que caíram à beira do caminho foram comidas pelas aves. As outras sementes que caíram em pedregais, né? Caíram no meio das pedras, caíram nas pedras. Mas ali, naquelas pedras, não tinha o quê? Não tinha profundidade, não tinha muita terra, né? Então, o que aconteceu? Logo nasceu porque não tinha terra funda, né? Então, elas não criaram raízes, porque elas não tinham para onde se aprofundar. Então, logo elas nasceram. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, o que sustenta a planta? É a raiz, né? O que faz a planta aguentar o calor do sol? É porque ela tem uma raiz bem funda na terra, né? E na terra ela tira seus nutrientes e tira a água necessária o quê? Para a sobrevivência dessa planta. Mas se a planta não tem uma raiz funda na terra, está num lugar que não tem muito terra, ela não tem de onde tirar água, não tem de onde tirar os nutrientes que vão fazer com que ela tenha força para o quê? Para aguentar, para suportar o calor do sol, né? Então, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, mais outras, né? A terceira lote, né? Vou falar de lote. A terceira parte das sementes que caíram desse semeador caíram onde? No meio de espinhos. Só que aí esses espinhos cresceram em volta dessa planta e sufocaram essa planta, né? Então essa planta o quê? Morreu, né? E outra caiu em boa terra. Então a quarta geração, por assim brincar, né? Estou brincando, né? Mas a quarta geração de semente, né? E outra caiu em boa terra. Então, a quarta geração dessas sementes que caíram enquanto o semeador passava, caiu em boa terra e deu fruto, né? Então, caiu no local que tinha boa terra, que essa terra tinha bons nutrientes, tinha profundidade, né? Que tinha água que regava, né? E irrigava essa planta pelas raízes, né? Uma boa terra. E deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, de uma semente, né? Um fruto, brotaram 100, outro 60 e outro 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amados, eu sei que a gente não aprofundou muito nesse estudo, mas vai ser nos próximos versículos, né? Vai ser um pouco mais esclarecedor, né? O que está sendo passado nesses primeiros versículos. Então, espero que vocês estejam voltando, né, para a continuação desse estudo de Mateus, versículo 13. Se você chegou aqui nesse estudo sem ter visto ou ouvido os demais estudos, saibam que eu estou aqui num propósito, né? Não é um propósito propriamente dito, mas estou aqui junto com vocês. Assim como eu estou passando, eu também tenho me dedicado, né, ao estudo da palavra, tenho aprendido junto com vocês, né? Então, estamos nesse estudo da palavra no livro de Mateus, desde o capítulo 1. Então, dá uma passada no canal e veja que tem o estudo de Mateus desde o capítulo 1, e aos poucos a gente vai se aprofundando. Então, no próximo vídeo, nós veremos dos versículos de 10 a 17 e, posteriormente, no terceiro vídeo, iremos ver dos versículos 18 a 23. Certo, amados? Que Deus esteja abrindo os olhos e ouvidos espirituais de vocês e que nós possamos estar nos aprofundando nessa mensagem no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Meditem como dever de casa para vocês, já que esse vídeo a gente não aprofundou muito. Meditem nessas passagens, né, de Mateus 13, de 1 a 9, para que quando eu lance o próximo vídeo de estudo, vocês já estejam com essa passagem bem conhecida por vocês, né? Se possível, leiam, né? Meditem até o versículo 23. Meditem também em Mateus 11, 15, Marcos capítulo 4, versículo 9, e também Gênesis 26, 12. Vamos dar uma olhada rapidinho. Gênesis 26, 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? 26, minha Bíblia quase abriu certinho aqui. Gênesis, capítulo 26, versículo 12, né? Que fala: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então, fala aqui que Isaque estava semeando numa terra, né? E Deus abençoou tanto ele
porque ele conseguiu 100 medidas, né? Provavelmente plantou uma semente, né? E recebeu 100 medidas através dessa semente. Amados, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.